Oi, pessoal, tudo bom? Tava já trocando aqui uma ideia com a Jaci, né? Da gente, tava falando um pouquinho de silêncio e tal. E aí depois eu vou ver com o nosso grupo, né? Que a gente tá, né, fazendo esse formato aqui de grupo de aprofundamento. E o legal do grupo de aprofundamento é a gente fazer o aprofundamento em grupo, né? Que é o nome tá voltado para isso, né? Aí eu vou até conferir com vocês mesmo, né? A disponibilidade mesmo para que a gente possa ter uma data que a gente pode estar, a maioria de nós juntos, né? Que eu sei que dá para assistir depois gravado, mas a interação ela realmente faz essa diferença aí para nós. Eu sei que no nosso dia a dia a gente vai tendo nossos compromissos, né? E aí quando não der, beleza, mas acho que pode ser bom a gente estar. Vou começar a checar, né, a disponibilidade para a gente poder escolher mesmo a data que seja boa para o nosso grupo como um todo. Mas vamos lá, né? Estamos aqui para ter comunicação, que é o tema de hoje, tem que ter pelo menos duas pessoas. Então, estamos em três aqui, né? A Sônia está chegando daqui a pouquinho. Ela teve um imprevisto ali, né? Para ter que cuidar de alguma responsabilidade dela lá, né? Do trabalho dela. Então, ela precisou aí suprir isso. Mas antes de começar a gravar aqui, eu estava batendo um papo com a Jaci, né? Sobre o tema do silêncio, né? E o nosso tema de hoje é comunicação com propósito, né? Então a gente vai parar, vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre silêncio, né? Porque a boa comunicação ela vai surgir disso, ela vai surgir de um bom silêncio, né? Não dá para ela surgir de muito ruído mesmo, e também, né? Mas antes queria ver aí fala, queria, né, ver com a Jaci, que está aqui agora também com a gente, para ver como é que foi esses últimos tempos aí, né? A gente fez a última aula sobre presença e planejamento, né? Não sei se você teve a oportunidade aí de botar em prática um pouco do que a gente conversou na última aula, Jaci, do nosso Sim, eu tempinho de prática também. acho que sim, eu acho que é sempre bom a gente falar dessas questões. Eu acho que eu tinha falado do tempo de meditação, né? E consegui. 1 ou 2 dias eu não meditei, porque eu achei que eu estava meditando porque eu tinha que meditar, como se fosse uma coisa de obrigação. Eu digo, não, então não dá para meditar desse jeito. E aí, assim, eu acho que eu consegui, sim. Eu acho que essa coisa da presença é algo assim, eu acho que eu também venho me preocupando com essa questão. Eu acho que nada do que você faz você consegue fazer de uma maneira correta se você não tiver de corpo e alma presente no que você está fazendo, né? Então, assim, eu costumo, quando eu estava na universidade, eu me aposentei agora, mas eu costumava dizer aos estudantes assim, eu acho que se você vai atender alguém e você tem alguma coisa importante para você resolver, ou que todo mundo tem, né, imprevisto ou alguma coisa, não começa a atender a pessoa. Você para, diz assim, olha, eu preciso fazer um telefonema, eu preciso resolver, eu preciso 5 ou 10 minutos. Pronto, resolveu. Aí você vem de corpo e alma fazer aquilo, né? Porque assim, se você... Acho que a divisão é uma coisa muito ruim para qualquer pessoa. Eu acho que a divisão mata a gente, porque a gente fica angustiado, fica querendo estar ali, querendo estar em outro lugar, né? E eu acho que é muito ruim. E eu acho que foi muito bom ter conversado sobre essas questões, eu acho que ajuda muito. Então, Sônia, espero que você tenha resolvido aí suas coisas. Deu certo, Sônia? Tem alguém para consertar o cano lá? Tá fechado aí, peraí. Nada como ter contatos, né? Já resolvi. Em pleno domingo tem que ter alguém para consertar o cano. Aham. Mas muito bom. A gente saiu, então, foi bom porque dentro da aula passada que a gente estava falando sobre o tema de presença e planejamento, né, para poder botar clareza como essas duas coisas podem interagir, né? A presença, ela já nasce desse silêncio, né? Então, antes da gente falar de comunicação, quero falar um pouquinho mais sobre o silêncio, que tem que ser a base para a gente poder começar a falar mesmo, né? A se expressar. Eu estava conversando um pouquinho com a Jaci agora sobre retiros de silêncio, sobre essas práticas, né, da gente poder estar um pouquinho mais recluso aí também, né, que todas essas práticas, elas têm um objetivo que é da gente realmente ir primeiro ir observando e diminuindo a quantidade de ruído interno que a gente tem, né?
Óbvio, para fazer isso a gente diminui a quantidade de ruído externo, né? Então a gente se recolhe, a gente vai para um ambiente mais propício para isso, que tenha menos distração, que não tenha sinal de internet ou que consiga cortar a internet, né? Vai criando um campo e vai criando uma possibilidade para que a gente possa estar no nosso externo alimentado por isso, para favorecer que dentro da gente a gente consiga fazer essa mesma coisa, né? Porque vai ser um resultado, né, disso. Para isso que a gente vai, por isso que a gente se recolhe normalmente nesses momentos, né? E é um treinamento para a gente também ir tentando fazer isso no nosso dia a dia, né? No meio da nossa rotina, no meio das nossas responsabilidades, da nossa casa, no meio da cidade, né? Onde tem muitos estímulos, a gente realmente conseguir entrar no nosso eixo, né? Ou ter uma escolha de se lembrar de poder realmente estar mais em silêncio. E para quê, né? Para quê? Para que a gente consiga também valorizar os momentos em que a gente vai se expressar. Hoje eu estava lendo, até vou mandar no grupo de vocês, mas é uma mensagem de um trecho de um livro do Yogananda. Yogananda é um mestre espiritual, né, que já faleceu há alguns anos, mas ele ajudou a expandir muito o yoga pelo mundo também, né? E vocês vão ver que é uma linguagem um pouco mais formal, né? Mas a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? É assim: não graceje o tempo todo com os outros. Seja feliz e jovial por dentro. Porque dissipar em conversa inútil as percepções que você ganhou? Por que dissipar em conversa inútil as percepções que você ganhou? Palavras são como balas. Quando você gasta sua força em conversas frívolas, seu estado de munição interna é desperdiçado. Sua consciência é como um balde de leite. Quando você enche com paz de meditação, deve mantê-la assim. Gracejos geralmente são falsas diversões que perfuram buracos nas laterais do seu balde e fazem com que todo o leite da sua paz seja derramado. Aí eu li esse negócio outro dia e falei assim, caramba, e eu fazendo gracejo o tempo inteiro, né? Tô longe disso aqui. Mas mas tem alguns pontos que ele fala aqui que são bem pertinentes, mesmo que eu vejo que são verdadeiros, né? Que é algo do meu treinamento que eu estou tentando fazer, né? E aí compartilho um pouco com vocês, que é o de quando saber se comunicar, né? Saber, na verdade, decidir quando se expressar e quando se recolher, né? Para não estar justamente desperdiçando essa energia de comunicação. E eu vejo que isso é uma forma, né? É a estratégia para fazer uma comunicação alinhada com o propósito, que é o tema de hoje, né? O tema de hoje, que chama Comunicação com Propósito, é como a gente pode usar da comunicação para que ela nos auxilie no nosso caminho de propósito, para que ela potencialize a nossa realização de propósito, seja o propósito nosso material, nosso propósito mais mundano mesmo, que está relacionado com o nosso fazer, né? Muitas vezes relacionado com o nosso trabalho, seja o nosso propósito transcendental, nosso propósito de desenvolvimento, de autorrealização, né? Como que a nossa comunicação pode ajudar a gente a fazer isso também, né? Então, para isso que eu tô começando aí, né? A Jaci, a gente já começou aí falando, dando esse link com a aula passada, com relação ao tema do silêncio mesmo, porque ele tem bastante relevância, né? A gente poder olhar para isso, que é para que desse balde de paz que a gente vai tentando construir na nossa mente, né? A gente de fato consiga fazer com que saia desse estado, né? A nossa comunicação no nosso dia a dia, né? Então, por isso que antes de eu vir dar uma aula para vocês, eu dou uma acalmadinha, né? Uma paradinha, fecho um pouquinho os olhos, tento fechar a cortina, né? Do que já tinha passado até agora durante o dia, que já passou muita coisa, para abrir aqui, para estar o máximo presente que eu consigo, né? Para estar o máximo presente que eu consigo. E vocês também, né? Porque às vezes é isso, imagina, a Sônia entrou na aula aqui agora e aí de repente tem que atender um negócio aí do dia a dia, faz parte, né? E aí agora ela está voltando com a energia dela para cá, né? Mas ela teve que ir atrás, teve que procurar alguém que vai resolver esse negócio do cano, porque alguém acionou ela, faz parte da responsabilidade dela, ok. Então, uma parte da atenção dela vai para isso, né? Tem que ir, faz parte daquilo que é, né? Cumprir aquilo que tem que ser cumprido, né? Fazer aquilo que tem que ser feito, né? Imagina, ela pode falar assim: agora não posso, agora estou tendo aula, se vira aí vocês, né? Não dá, não é correto, não é a ação correta dela, ela fez. Mas como que ela volta para cá, né? Como que ela volta para estar aqui presente com a gente, tentando focar a atenção.
né? Buscando uma forma de realmente e se treinar para estar com atenção aqui. Porque uma coisa é a gente estar presentes aqui, mesmo que online, estamos aqui, né? Todo mundo com o computador, com o celular ligado, a câmera filmando, estamos aqui juntos. Corpo físico, né? Estamos em contato aqui no corpo físico, né? Ainda que virtualmente. Outra coisa é a nossa mente, né? Onde a nossa mente está focada com a atenção, né? Como que a gente está realmente aqui presente e não está ali, né? Sei lá. Será que será que a pessoa está vindo mesmo? Será que daqui a pouco, enfim, tô exagerando um pouquinho, né? Mas é momentos em que a nossa mente vai indo para outros lugares enquanto a gente não está prestando atenção no momento presente, né? Linkando com a nossa aula passada também, né? Quando a gente está com a mente presente, né, focado no que está acontecendo, lembra que a gente estava falando que a nossa realidade ela é criada a partir disso, né? A partir dos nossos pensamentos. Quando eu estou realmente focando os meus pensamentos no que está acontecendo no momento presente, e não em ideias, imaginações, em memórias, em preocupações, né? Que são coisas que vão passando pela nossa cabeça, né? E é um duro combate, né? A gente não ter que não ficar dando ouvido para essas coisas, né? Depois a gente pode bater um papo aí com vocês, mas tem momentos que fica difícil mesmo de a gente silenciar, né? A gente realmente encontrar um caminho para, opa, focar aqui no que está acontecendo. Quando eu faço isso, eu estou focando a minha energia, né? A minha energia que estava dispersa, eu estou colocando ela num foco só, né? E é a partir disso que eu consigo potencializar coisas, né? Que eu consigo potencializar a realização do meu propósito, tá? Então, vamos falar de comunicação. A Jaci tinha feito o trabalho, a espiritualidade, né, Jaci? E a Sônia fez o dos chakras, certo? É isso, né? No dos chakras, a gente teve no momento do quinto chakra, a gente falou um pouquinho de comunicação. Eu acho que no trabalho a espiritualidade, a gente citou um pouco, mas a gente não entrou mais no assunto. Então, eu vou só dar uma recapitulaçãozinha aqui para a Sônia também, tá? Para a gente falar um pouquinho do tema de comunicação, né, da nossa expressão, para a gente ver como a gente encaixa isso aqui também com o tema do propósito, né? E vamos pegando aí alguns casos de vocês para a gente poder trabalhar também, né? Então, a comunicação é um poder muito importante que a gente tem como seres humanos, né? É através disso que a gente cria, né? Através da expressão que a gente manifesta os nossos pensamentos no primeiro momento, né? Aquilo que está passando aqui por dentro de nós, né? E a gente faz uma transação de ideias aqui, né? Eu estou aqui agora, né? Falando, expressando, usando palavras, passando ideias que tem aqui na minha cabeça, né? Que estão passando aqui por mim. Vocês estão pegando isso aí, vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão pegando, e a gente vai trocando. Isso é uma grande forma da gente compartilhar conhecimento, compartilhar informação entre nós seres humanos, que a gente faz isso com uma maestria, né, muito grande. Somos o animal que faz isso aqui. Até existe comunicação aí entre outras espécies animais, mas não nesse nível de complexidade do ser humano que permite que a gente está aqui, seja aqui nessa complexidade de civilização que a gente tem hoje em dia também, né? Então é um poder muito forte, né? Que, como a gente estava lendo nessa frase aqui do Yogananda, né, a gente tem que saber usar mesmo, para não ser o desperdício e para não tirar a nossa paz, né, para não tirar a nossa paz e a paz dos outros, né? As nossas palavras, elas têm esse poder de ser como um tijolo mesmo, né, como se fosse um tijolo, que você pode usar esse tijolo, né, das nossas palavras para ajudar a construir coisas, a criar coisas, né? Ou você pega esse tijolo e taca na cabeça dos outros, né? Machuca, faz mal, destrói alguma coisa, né? É um poder, a gente vê isso na prática, né? Dá para a gente notar esse poder de criação, de destruição que a comunicação tem com a gente. Então, por isso que é um tema relevante para o nosso dia a dia, né? Então, como um poder que a gente tem que usar esse poder com consciência, né? Tem que buscar essa intenção, tem que ter essa intenção de usar esse poder com consciência, né? E a presença vai ajudar sempre, né? Tá observando, tá entendendo o que está saindo de dentro de mim, né? Olhar mesmo, né? Avaliar o que eu tenho falado, como eu tenho falado,
né, de que forma que as minhas palavras aí estão ajudando a construir, né, as outras pessoas, ou até mesmo, né, causando dano, né, fazendo mal para os outros, né, e provavelmente faz, né, provavelmente as nossas palavras causam dano para os outros, né, quando a gente está atento e percebendo, a gente vai vendo, né, porque a nossa comunicação é um bom termômetro, vamos dizer assim, um bom instrumento de aferição para a gente saber em que lugar que a gente está, né, as palavras que a gente usa, né, a forma como os outros recebem aquilo que a gente está dizendo, né, se a gente está realmente conseguindo, né, dar passagem para aquilo que é bom, né, para aquilo que é bom na gente. Então, um primeiro ponto de estudo com relação à comunicação é que a gente, né, se pergunte e esteja atento mesmo, né? Estou conseguindo, né? Estou conseguindo dar passagem àquilo que é construtivo através do poder da comunicação, através daquilo que eu tenho para falar para os outros, né? Né? Quando eu tenho que falar alguma coisa que não talvez muito fácil de ser digerido pela outra pessoa, né? Eu estou fazendo o meu melhor para escolher a forma de fazer isso, de gerar empatia com a outra pessoa, para que ela realmente possa estar aberta para receber aquilo e aquilo fazer uma diferença para a vida dela também, né? Isso em tudo na nossa vida, né? E obviamente que no trabalho também, né? Como faz parte da nossa vida também, assim, isso em tudo, nas nossas relações como um todo, né? E quando a gente fala, né, a gente vai juntar isso com o tema do propósito, né, que aqui vamos falar um pouco mais do propósito mais prático mesmo, né, o nosso propósito conectado aqui com o propósito material, aquilo que a gente realiza mesmo, né, que normalmente está conectado aí com o nosso fazer, com o nosso trabalho também, né, nossa realização pessoal, né, nesse caso estou falando, aquilo que a gente quer fazer, né, aquilo que a gente, né, quer realmente fazer, porque faz parte, é uma forma da gente colocar os nossos dons e talentos a serviço, né? Então, assim, como que a comunicação ela pode ajudar ou atrapalhar nessa realização, né? Como que eu posso fazer um bom uso ou um mau uso dela aí no nosso dia a dia. Então, aqui a gente abre esse capítulo, aqui, né? De estudo aqui para a gente poder olhar. Está chegando a Paty também. A Paty é uma que pediu para entrar aí depois. Olá, tudo bom? Tudo bem, graças. Estamos aqui no meio, né? Estamos entrando aqui no tema, tá, Paty? Depois você pode assistir o comecinho aqui do que se perdeu quando a gente mandar o link também, tá bom? Então, como que a comunicação ela pode ajudar ou atrapalhar na realização do nosso propósito? Né? Esse que é o ponto que a gente está entrando aqui agora, né? Dependendo da forma como eu me expresso, em que eu me comunico, a forma como eu realizo o meu propósito no meu dia a dia, ele vai ficar potencializado ou travado, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem vergonha de expressar aquilo, o potencial dela, que ela está se escondendo, que ela não gosta de se expor, que ela tem dificuldade de falar em grupo, que ela tem medo do que os outros vão pensar do que ela está falando, que ela não está confiando muito nela, né? Não confia muito no taco dela, não confia. Tudo bem, Sônia, tudo bem, sem problema, para ver se funciona, né? Não confia tanto aí no que ela está fazendo, né? Então, como que ela vai se colocar no mundo? Ela vai colocar, ela vai se posicionar e essa comunicação dela provavelmente vai ser um reflexo disso, né? Que vai limitar a expressão do propósito dela, né? Então, se eu me escondo, né? Se eu me escondo aquilo que eu tenho para poder oferecer, como que aquilo vai ser expressado, né? Se através da comunicação que eu realmente começo a manifestar, a me conectar com as outras pessoas, a fazer com que as pessoas saibam o que está se passando dentro de mim, né? Que ideias que eu tenho de realização, o que eu quero fazer, se eu preciso dos outros, se eu não estou conseguindo fazer isso ser transmitido, né? Obviamente que eu estou me boicotando, né? Aí juntando com o tema da primeira aula, né? Que vão acabar juntando tudo, né? Acaba sendo um auto-boicote, né? Quando eu faço isso, quando eu me bloqueio daquilo que eu
precisaria estar falando, daquilo que eu precisaria estar me comunicando, né? E as razões, depois a gente pode fazer um exercício aqui para poder ir atrás, né, das principais razões quando a gente se bloqueia, né? Para a gente ver como que a gente faz para potencializar aquilo que está atrapalhando a potencialização da nossa realização, né, de propósito. Então, quando eu olho para isso, eu preciso entender o que é que está me travando, quais são as principais questões que fazem com que na hora que eu tenho que me colocar, fazer, mostrar para os outros a realização do meu propósito, me conectar com os outros, né, pedir ajuda, pedir a colaboração, expandir mesmo aquilo que eu quero fazer, e aí eu vou lá e eu não consigo colocar isso para acontecer, né? E por um outro extremo, né, aqui estamos falando das pessoas mais fechadas, né? E por um outro extremo, às vezes tem aquelas pessoas que falam demais, expressam demais, se expõem demais, né? Vai além da conta. Óbvio que entre esse extremo da pessoa muito fechada e esse da muito aberta, tem aí um leque enorme, né, de formas da gente poder se expressar nesse mundo, né? Mas vamos olhar os dois extremos, porque aí no meio disso aí, entre essas duas coisas, estamos nós, né? Em diferentes momentos do nosso dia a dia, às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro, dependendo da situação, dependendo do encontro com qual pessoa que for, a gente vai estar numa localização nesse espectro aí, dessa régua, né? De mais para dentro ou mais para fora, né? Mas aqui eu estou falando de um exagero, né? Uma exibição extrema, né? Que cansa, que acaba fechando os outros para te ouvir. No primeiro caso, o que pode acontecer é que os outros às vezes até querem te ouvir, mas você não está expressando. Nesse caso, você está expressando tanto que os outros não querem nem mais te ouvir. Você está exibindo demais, né? Você está colocando, tentando, está exagerando ali, né? E aí isso também pode ser um boicote, né? Inconsciente, né? Daquilo que você quer poder realizar, né? Na sua vida. E aí, quando eu estou falando de expressão, eu estou falando não só da forma da gente falar aqui, né? Expressão do propósito, né? Então, vamos dizer, eu tenho um projeto, quero fazer esse projeto acontecer, né? E esse projeto eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu, às vezes, preciso de gente que vai estar junto comigo nesse projeto, mas provavelmente eu vou precisar falar sobre ele com quem vai comprar isso, né? Esse serviço, ou esse produto, ou o que quer que seja que eu quero fazer na minha vida, né? Então, eu vou atrás para poder expressar isso. E aí, nos dias atuais, a gente vai usar as ferramentas que existem, né? Vamos usar aí o que tem disponível. Vamos usar aí... vocês estão me ouvindo ou deu uma travada aqui? Não sei se eu dei uma travada ou vocês estão me ouvindo? Tá. Tá, beleza. E aí, então, você vai lá, você vai começar a usar o quê? Você vai usar as ferramentas que tem disponíveis para hoje, né? Às vezes você vai precisar, tem que ver o que é necessário. Vai precisar usar as redes sociais, vai precisar usar o WhatsApp, vai precisar usar o e-mail, vai precisar... As formas como essa comunicação ela vai precisar acontecer vai variar muito, né? Porque depende de muitas questões, né? Para que a gente realmente consiga mobilizar isso, né? E fazer com que as pessoas façam um bom... para que chegue até elas aquilo que é o meu propósito, como que eu vou realizar aquilo para acontecer, né? Então, porque não é uma questão de cada um, de que é um tema, esse tema aqui não é um tema para pessoas que trabalham com comunicação, né? Esse é um tema para todo mundo, porque todo mundo, de uma certa forma, precisa expressar as suas questões, né? O seu trabalho, o que vai fazer, né? Reverberar essas informações para os outros no seu dia a dia, né? Para a gente poder, de fato, conseguir colocar em movimento aquilo que a gente quer colocar em movimento, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, né? Agora a gente falou já um pouquinho, mas queria ouvir um pouquinho de vocês aí, como que é essa relação da expressão, da comunicação de vocês no dia a dia de vocês, né? Com aquilo que vocês precisam realizar, né? Como que vocês veem isso, né? Na vida de vocês? Vocês percebem, e o que vocês percebem que é um desafio para vocês com relação a esse tema no dia a dia, né? O tema da expressão mesmo, o tema da comunicação, seja na vertente que for, tá? Seja usando o meio que for, né? O que vocês percebem que é aquilo que mais limita vocês aí no dia a dia de vocês, pensando na realização de vocês, né? Então, realização que eu digo na realização de propósito mesmo, né? Para a gente poder trabalhar em cima desses temas.
E aí, quem puder compartilhar um pouquinho, que a gente trabalha em cima desses temas que vocês puderem trazer para a gente aqui no grupo. Desafios principais aí da comunicação que vocês identificam no dia a dia de vocês. Pedro, Diga. eu sou uma pessoa muito dinâmica na realização das coisas no meu trabalho, mas no tocante a expor, falar sobre o que eu fiz, eu não consigo muito, tanto é que eu tenho tido dificuldades em alguns dos condomínios que eu trabalho, porque eu faço, mas não conto o que eu faço, entendeu? Aí as pessoas me dizem assim, Sônia, tal coisa que tá, fiz. Mas tu não colocou, tu não mandou uma listagem do que tu fez na semana. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, de fazer essa tal lista do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, para mostrar para o outro que eu fiz. Na minha concepção, eu faço, pronto, está feito. Mas as pessoas têm essa necessidade, né, de saber que foi feito, que tu fez, e me cobram muito essa lista quinzenal, ou semanal, ou mensal, das coisas que eu executei. E eu tenho bastante dificuldade de fazer isso. Super. Então, é um bom tema. Vamos começar por aqui, né? Depois a gente escuta a Paty e a Jaci também, porque a gente vai trabalhando nos temas que cada um vai trazendo, né? Enfim, isso não é para você, ele se mostra dessa forma, né? Com, vamos dizer, talvez são os condôminos ou outras pessoas, né? Que se relacionam com o seu trabalho. Mas isso é bem comum em qualquer trabalho, né? A gente precisa prestar contas para alguém, né? Seja para o chefe, seja para o cliente, seja para o que for. A gente precisa não só fazer, mas fazer com que o outro fique sabendo que foi feito, né? Isso é um tema relevante, porque não é que você não sabe fazer isso, né? Tem alguma coisa que você tem aí, bom, eu estou fazendo já, né? Tem que identificar o que no seu caso dificulta você de fazer isso acontecer, né? De você poder de fato fazer essa prestação de contas, né? Depois a gente pode estudar os motivos que estão aí por trás, né? Mas vamos estudar então por que a gente precisa fazer isso, né? Por que a gente prestar contas daquilo que a gente fez no nosso dia a dia é relevante ali, né? Isso vai ampliando a confiança das pessoas na gente também, né? É uma forma da gente podemos olhar isso como marketing pessoal nos dias de hoje, usando terminologia também aí dos nossos tempos, né? De uma certa forma, é a gente poder mostrar o nosso serviço, né? Mostrar aquilo que a gente sabe fazer, né? Porque faz com que a comunicação, um dos poderes que a comunicação tem, eu visualizo a imagem de como ela coloca a luz, ela é como um holofote em alguma coisa que ninguém está vendo, né? Então, em jornal você vê muito isso, né? Às vezes tem uma coisa que já está acontecendo há séculos, e aí tem uma matéria que vai lá e alguém fala sobre aquilo. Não é porque aquilo foi dito que aquilo passou a existir, aquilo já existia, já estava lá, né? Entende? Mas aí saiu aquela matéria, colocou luz naquilo. Todo mundo está olhando para aquilo, está colocando um foco naquilo. Então, a comunicação, ela tem esse papel, ela faz isso. Então, vamos lá, Sônia, você lá no dia a dia fez tudo o que você tinha que fazer, cumpriu todos os seus deveres, né? Aquilo está lá. Enquanto aquilo não é comunicado, as pessoas não vão saber. Talvez uma outra pessoa vão passar pelo caminho, vão ver que aquele negócio foi feito, foi cumprido, não sei o que e tal, mas elas não vão saber. Então, eu estou falando esse é de você compreender, né, e perceber e usar, né? É importante a gente saber disso para a gente poder fazer uso disso, né? Usar desse poder que a comunicação tem de colocar a luz, né? Para isso que serve isso, né? Às vezes a gente se limita de prestar contas, às vezes pode ser até uma preguiça, né? Eu não quero, né? Como se a gente tivesse que prestar contas para os outros, né? Como se fosse uma desconfiança de que se eu estou fazendo o meu trabalho ou não,
né? Como se eu devesse satisfação, né? Ali para o outro ou não, né? Mas eu vejo que pode até ser gente que vai estar ficando cobrando, né? Cobrando se foi feito ou não foi feito, né? Reclamando, né? Imagino que você no seu dia a dia de trabalho, né? Na posição de gestão aí de condomínios, aí tem que ficar lidando com um monte de projeção, de um monte de insatisfação de um monte de gente, né? Haja paciência, nessa vida você deve estar desenvolvendo bastante paciência aí, né? Que isso, um dia você pode dar uma aula de paciência aqui pra gente, quem sabe? E aí, mas no fim das contas, as pessoas elas precisam saber, né? Elas querem saber, né? Disso. Então faz parte da realização do seu propósito, né? Entendo eu, né? Que a gente está falando sobre comunicação com propósito. Faz parte da realização do seu propósito material colocar luz naquilo que é feito, para que as pessoas saibam, né? Porque vai aumentar a confiança delas no seu trabalho, vai ajudar muito na sua realização do seu propósito. Se as pessoas confiam na sua gestão, vai ficar mais fácil, né? Porque daí quando elas tiverem alguma coisa, elas vão vir para colaborar mais do que reclamar. Óbvio que vai ter sempre os reclamadores, não tem como a gente evitar isso de acontecer. Mas estou falando que as pessoas vão ampliar ali a confiança delas na sua forma de fazer, né? E quando você põe luz, né, naquilo que é feito, né, não só você aumenta a confiança das pessoas no seu fazer também, né, mas faz com que as pessoas fiquem sabendo, elas percebam, né, que todos os pontos que precisavam ser trabalhados, eles estão sendo trabalhados, né? Porque se não é comunicado, fica a impressão de que nada está sendo feito na cabeça de algumas pessoas, né? Se não é comunicado, as pessoas ficam com essa impressão, né? E essa impressão, ela abre espaço para o conflito. E esse conflito vai te atrapalhar na realização do seu propósito. Então, eu colocaria, né, essa necessidade de mostrar o trabalho, né, como trabalho feito, como uma parte das suas obrigações, né, como aquilo que eu preciso fazer, né? Não por causa da outra pessoa, mas porque faz parte, né? Faz parte, compreender isso, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu fui percebendo a importância disso, sempre que eu posso, eu lanço alguma informação, né? Eu lanço informação daquilo que está sendo feito, né? Sem exagero, né? Sem ir para o outro extremo, né? Mas para quê? Para que as pessoas tomem consciência, né? Entendam que o trabalho está em andamento, ganhem confiança nisso, né? Ganhem confiança no que está acontecendo, possam colaborar mais, porque quando as pessoas não sabem, não sabem do que está sendo realizado, não tem como elas colaborarem, não tem como elas colaborarem. Até para se algum dia você precisar pedir alguma coisa, precisar falar sobre algum aumento de alguma coisa, né? As pessoas precisam, elas quando elas tiverem essa confiança aí mais estabelecida, isso vai caminhar mais, né? Então, de ponto de trabalho aí para você, eu acho que faz sentido você. Ok, agora pelo que eu estou olhando aí de você, você está entendendo da importância disso, né? Mas o importante é você olhar o que te limita de não fazer isso, né? Se é alguma birra com alguma coisa, se é alguma coisa, investigar, né? Se é quando você era criança, se você não gostava de ficar prestando contas aí para os seus pais ou para os professores daquilo que você tinha feito ou não. Enfim, fazer um estudo, um autoestudo disso mesmo, sabe? Para poder botar no momento presente e beleza. E às vezes colocar na sua agenda, né? Toda semana, a cada 15 dias, eu vou parar e vou listar as coisas para fazer uma comunicação aí para quem precisa ser feito, para que as pessoas fiquem sabendo, sabe? Eu acho que vai fazer diferença. Que seja uma newsletter, o formato depois você descobre, né? Que seja uma newsletter, que seja um envio no grupo de WhatsApp, que seja um envio por e-mail, que seja o formato que for melhor para você, que seja colocar um cartaz no elevador, não sei, né? O jeito vai ser o jeito que a Sônia achar que é melhor, né? Mas que esteja lá, né? Você vai perceber, né? Tenho a impressão que vai te dar um certo alívio fazer isso. Vai te dar aquela coisa que às vezes está sendo cobrado, sabe? A gente não faz, né? E a gente vai se esquivando, mas na hora que você fizer, você vai ver, deu um alívio, né? E a reação das pessoas vai ajudar também, né? Acredito eu, né? Faz sentido? Uhum. Muito sentido. Eu vou ter que descobrir o porquê que eu não gosto de fazer isso.
Então, vai pensando aí, enquanto a gente vai respondendo para as outras pessoas aqui algumas perguntas, vai pensando para a gente poder ver se você já tem alguma ideia do Tá bom. porquê que essa Essa resistência. né? Para você vencer essa resistência, né? Porque bem para você provavelmente vai fazer. Acho que racionalmente já deu para entender a importância, né? Mas a gente tem que entender o porquê que você não gosta, né? De fazer isso também, né? Tá bom? Tá bom. Acho que a Paty tinha alguma coisa também para compartilhar, né? De alguma dificuldade que ela identificava aí, né? De comunicação no dia a dia. Sì, è o que eu sinto, não? Que tenho problemas um pouco de timidez também. Depois, nas reuniões que a gente fazia, tinha dificuldades também ao momento de que eu tinha que falar para mim. Esses olhares para mim eram, você me está escutando? Sim? Tá. Era para mim difícil. Não sei se é também vergonha, também essas coisas. Não, eu admiro a gente que fala e que se desenvolve e que faz, não? Mas para mim sempre ha sido uma dificuldade que muito forte, que ele sentido muito forte em mim. Entendi. Eu acho que você tinha até me falado isso quando você começou o curso, né? Da outra vez, que esse era um tema de você também, Sim, né? sim. Conforme você estava falando, eu me lembrei de uma coisa aqui que para mim era, acho que é bem importante, pode ajudar aqui também o grupo, né? A gente tem a tendência a ver no dia a dia e valorizar, né? Um certo tipo de forma de expressão, né? Então, por exemplo, né? Aí a gente tem uma admiração, por exemplo, você falou, né? De admiração pelas pessoas que se expressam, que não têm vergonha, que vão para lá, que se expõem e tudo mais, né? Como quando a gente pega o tipo de gente que faz isso, né? Vamos dizer, eu sou uma pessoa dessa, né? Vou lá, venho fazer o curso aqui, estou falando, não tenho vergonha. Se aparecer um palco, se me der um microfone aqui, você vai ver, eu vou lá, vou subir, não tem problema nenhum, né? E aí, eu me lembro que eu estava, uma vez, eu percebi isso, que eu vou falar aqui agora, lendo o livro, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é o cara que criou os TED Talks, sabe? Essas palestras, TED, sabe? sim. Em português, às vezes, a gente bota Y no final de tudo, TED Talks, os TEDs, TED Talks. E lá ele estava falando um pouquinho sobre como que ele ajuda a treinar as pessoas como palestrantes, para que as pessoas possam fazer uma boa palestra, né? Porque os TED Talks eles realmente são interessantes, né? Depois agora virou muito, tem TED Talk de tudo, né? Mas no começo ele era tinha um pouco mais de uma curadoria mais específica, e aí tinha um formato, né? Tem um formato, né? De palestras mais curtas, de uns 18 minutos, 20 minutos no máximo, né? E tem um jeito ali que aquela palestra é feita. E aí o que ele foca muito no livro, que é as ideias que são, né? Que a ideia do TED é isso, né? Ideias que são importantes de serem espalhadas, né? E aí, ao contrário do que às vezes tem, né? Treinamento de comunicação, né? Aprenda a se expor, aprenda blá 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 blá, blá. O que ele normalmente trabalhava nas pessoas, que eu vejo que faz muito sentido, é aquilo que faz com que os outros se abram para a gente é a empatia, né? É as pessoas sentirem empatia com a gente. Então, se uma pessoa ela é mais introvertida, né? Você tentar fazer com que aquela pessoa vire uma extrovertida, né? Que ela comece a falar, virar uma YouTuber, né? Olá, eu sou a Paty, agora eu vou falar com vocês, assim como ganhar uma forma que não é a sua forma de fazer, não vai ficar natural, não vai ficar natural, né? Então, o jeito para encontrar esse caminho, ele não está na forma. Óbvio que ele passa pela forma em algum momento, mas aonde ele vai encontrar um caminho é em você, encontrar em você o que você quer comunicar, o que você quer expressar, né? E que isso tem a ver com você, né? Com a sua história, né? Com você conseguindo falar sobre você ali, né? Se você reparar bem, essas TED Talks, eles sempre
tem quase sempre, né? Para não falar sempre, né? Mas eles quase sempre, se você reparar, passa pelo palestrante falando sobre si e contando a sua história, contando por onde aquilo que ele está querendo falar, por onde aquilo passa através daquela pessoa, né? Uma história relevante ali que tem a ver com algo que, por causa daquilo que essa pessoa vivenciou, ela quer falar para o mundo, né? Então, antes de chegar ali no conteúdo específico, passa por você falar de si, né? Passa por você contar sua história, contar alguma coisa, contar algo. Por quê? Porque aí as pessoas vão se conectar com um ser humano, né? Que é a Paty, né? E não com a forma como a Paty faz, né? Não se ela é extrovertida e tudo mais, né? Tá tudo certo ser mais introvertida, né? É o seu jeito, né? Tem gente que gasta demais energia, como a gente estava lendo ali na frase do Yogananda, depois quando vier a gravação você escuta no comecinho, né? Um pouquinho do que eu estava falando no comecinho da aula, né? Mas, e você guarda mais ali as suas palavras, você faz talvez aí um uso mais contido, beleza. Mas quando você tem que falar, quando você tem que se expressar, né, que você percebe que é importante ali para você, ok, então vamos lá. Então aí você vai se expor um pouquinho, né? Vai ter que se expor um pouquinho, vai falar um pouquinho de si. E dicas, né? As pessoas se conectam muito com a história, muito com a história. Mais do que ficar falando sobre alguma coisa, é começar contando uma história, né? Então, outro dia aconteceu isso, eu estava vivendo isso, blá, 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 até chegar no conteúdo em si, né? A contação de história bota a gente naquele lugar de ser criança e ficar ouvindo história, né? De alguém tá vindo contar a história, você para e não quer parar de ouvir. Então começa por aí, né? E passando por algo que está acontecendo com você, né? Para que aí as pessoas se conectem com você. Abrir os ouvidos para ouvir o que uma outra pessoa tem para falar começa com a pessoa se conectando com a pessoa, né? Com quem tem para algo a dizer, né? Para que depois a informação passe. É como se fosse, me veio aqui a imagem de cabo USB, né? Então, precisa primeiro conectar o cabo USB ali na fonte para que a informação possa passar. Não dá para tentar passar a informação sem essa conexão antes. Essa conexão tem que ser estabelecida aí primeiro no nível pessoa para pessoa, né? Da pessoa para pessoa, na verdade, né? Dito isso, então assim, porque lá o que ele falava, eu nunca tento mudar o jeito que a pessoa é. Assim, você é muito introvertido, não sei o que e tal. Não, tudo bem, é o que é. Porque tem gente de culturas muito diferentes que dão palestras por ali. E o que se busca é aquilo que a pessoa tem de interessante, né? Qual que é a história ou a ideia que aquela pessoa tem para compartilhar, para que ela possa realmente poder falar dela ali com tranquilidade, né? Isso é uma coisa, para falar um pouquinho sobre o que você está trazendo, né? Outra coisa, também, né, igual eu deixei para a Sônia, para ela poder fazer esse autoestudo, é você fazer esse autoestudo em você também, né? Do que é que você percebe que te trava, né? Qual que é o medo que você tem da exposição? Qual que é a vergonha? Aonde? Não sei se você já fez esse estudo, já conseguiu identificar alguma coisa, não? Sí, sí, algunas cosas sí, Oi? que vienen de tiempo de escuela, ¿no? Sí, Uhum. y que vienen de mucho tiempo atrás ya, de cuando yo tenía, no sé, 7, 10 años, así, ¿no? En esa fase de edad que empezó. Porque aí normalmente tem a ver, né? Tem a ver com a nossa infância mesmo, mas essa de origem, né? E aí depois romper essa barreira, né? Enfrentar esse medo da exposição ali, né? De se colocar nesse lugar de vulnerabilidade aí também, né? Para estar ali exposta, né? Também, né? Mesmo que exposta na sua timidez, né? Expor a sua timidez, tá tudo certo, sou tímida mesmo, sabe? É assim que eu sou. Não preciso esconder a minha timidez, sou mesmo, sabe? É o jeito que eu sou agora. Então eu vou lá e me mostro do jeito que eu sou, né? Enfrentar esse medo da rejeição, às vezes, né? Que pode estar conectado com isso também, né? Esse medo de estar ali e não ser apoiado, né? Não ser ouvida do jeito que você gostaria, né? Ou enfim, o medo que for, né? Ultrapassar ele ali também, né?
em algum momento isso vai precisar acontecer, né? Uhum. Para que você não se limite também, né? É mais Isso. tá? Porque a comunicação vai te ajudar, né? Expressar mais vai te ajudar, né? Aí, quanto mais você puder ah, falar sobre o que for necessário, né? Às vezes não é falar, às vezes é escrever, às vezes é mandar uma mensagem, às vezes eu estou falando de usar, quando eu falar, pense em expressar, né? Que pode ser feita de diversas maneiras, né? Quanto mais você puder fazer isso quando for necessário, sem essa trava, ou quando você perceber, né, que a trava está ali, racionalmente você percebeu, você observou, opa, aqui eu estou travada. E aí você fala assim, não, vou pular ela, vou pular a trava. Então, às vezes, você vai ter que dar uma forçadinha, né, para fazer essa mudança de hábito mesmo. Tá. Porque às vezes é um hábito, beleza, você já identificou, começou lá na infância, na escola, 7 anos, não sei o que tal, beleza. Mas aí você passou décadas da sua vida com esse hábito, né? E um hábito, ok, precisamos entender qual que é a origem. Compreendi, beleza, entendi. Mas aí a mudança de um hábito, né? Como a gente já está acostumado a fazer aquilo de uma forma, ela requer um comprometimento de presença para identificar na hora que aquele hábito está surgindo, eu desviar daquela trilha, né? Apareceu de novo, desvio. Apareceu de novo, desvio. Até criar um novo hábito, até criar uma nova forma de fazer aquilo também, né? Tá. Bom? Ok, sim. Sim, sim. Uhum. Una cosa solo pequeña, ¿no? Que te quería mencionar también, por ejemplo, también sucedía también en las reuniones familiares, ¿no? No solamente no trabalho, porque aqui se acostuma muito, não? Se faz uma grande festa, não? Com todos os familiares, que se brinda por alguma coisa, não? Então, que fale o tio assim, não? Que fale tal. Quando tocava falar a mim, eu dizia, bom, saúde, não? A todos, felicidade. Sim, sim. Para não Entendo. falar mais, não? É isso, porque daí isso reverbera você é uma pessoa única, né? E aí no seu papel no trabalho, no seu papel na família, no seu papel com os amigos, no seu papel nos diferentes papéis que você tem, então isso vai ser mostrado de formas diferentes, mas vai estar lá presente, né? Então tá lá, você está numa situação de exposição, né, com a família e tal, aí dá aquela trava ali também, né? O caminho é o mesmo, né, desse estudo ali também, né? Porque estamos falando de comunicação com propósito, né? Aqui. Ali estamos falando, quando a gente está falando do tema do propósito no trabalho, estamos falando da nossa realização pessoal, profissional ali também. Mas óbvio que quando a gente está ali com a nossa família, tem a ver com o nosso propósito também, quando a gente olha com o propósito de uma perspectiva mais ampla, né? Nosso propósito enquanto conexão ali, familiar, nosso propósito de amizade, né? De laços, né? De relacionamentos, né? Ali a gente também tem um propósito ali, né? E a comunicação pode te ajudar também. Não importa, é isso, né? Às vezes está todo mundo lá falando de um... Às vezes uma trava pode ser, Paty, por exemplo, uma trava pode ser que a gente observa essas outras pessoas que se comunicam, que se expressam, que não têm vergonha, que falam um monte de coisa, não sei o que e tal, e a gente começa a se comparar. Fala assim, bom, eu não tenho capacidade de fazer isso, né? E aí, já que eu não tenho capacidade de fazer isso, ok, vou fazer o quê? Vou falar saúde. Então, aqui tá tudo bom, então vou ficar quietinho, vou dar uma risadinha, né? E tá tudo certo, né? Vou até me esconder um pouquinho aqui atrás da minha timidez, né? Mas não, aí vê, né? Se tem algo a ser dito, né? Se você sente vontade mesmo de expressar algo, vamos lá, vamos aproveitar, né? Aproveitar que o Natal está chegando, aproveitar que está chegando o momento desse discurso. Aí você já dá uma ensaiadinha antes ali também, né? Mas tenta, principalmente nesses ambientes assim, né? O caminho é assim que conectar com o coração mesmo, né? Fazer com que as pessoas se conectem com aquilo que para você, né, ser humano ali é relevante, né? Alguma história que para você é bacana de compartilhar, né? Você se abrir um pouquinho, você se vulnerabilizar um pouquinho ali. As pessoas vão se conectar, elas vão se conectar. Estou falando isso como para você, como uma pessoa que, ok, posso parecer extrovertido,
mas eu sou extremamente tímido, né? E principalmente fechado ali para muitas coisas pessoais minhas também, né? E quanto mais eu vou percebendo que eu vou me abrindo, né, pessoalmente, da minha vida, né, me expondo um pouquinho, né, que seja ali, é o ponto de conexão maior com as pessoas. Mais a gente vai abrindo ali para aprofundar os relacionamentos, né, para que os relacionamentos não fiquem na superfície, porque também pode acontecer isso também. Porque se a gente não se abre um pouquinho ali, aí vai ficando num nível ali superficial mesmo, não ganha profundidade, não ganha um vínculo mais profundo mesmo com os outros, sabe? Tá, tá. Muito obrigada. Depois você pede para alguém gravar o seu discurso no Natal e mandar lá no grupo. Tá. Ok, graças. Tá bom. Jaci, tem algum tema aí que você acha que é relevante aí de compartilhar, de algum ponto que você percebe que pode ser importante da gente estudar aqui com relação a... Eu acho que, assim, tudo isso que foi falado é super relevante. Acho que uma das coisas, assim, que mais me chama a atenção na comunicação, eu acho que, assim, a questão que você falou em outras palavras, mas, assim, eu acho que é a questão, assim, de você ser verdadeiro, né? De ser autêntico naquilo que você está fazendo. Então, assim, mesmo que o perfil, por exemplo, o meu perfil também é muito mais assim de uma pessoa mais tímida, mais reservada, não sou uma pessoa de estar falando em público no sentido assim de estar me expondo, tal, mas profissionalmente quando precisa eu faço, né? Assim, do ponto de vista profissional. Então, assim, eu acho que essa questão da autenticidade é um ponto importante. E o outro, eu acho assim, a gente não querer ser dono da verdade, né? No sentido de que, assim, você está falando, mas aquilo ali é uma ideia sua, é uma forma que você acha, uma opinião sua, que, na verdade, assim, você não precisa ficar escravizado a ela, né? Então, outra pessoa pode pensar diferente, e você pode trocar, você pode mudar até de ideia, tal. Então, na comunicação, eu acho que quando a gente vai um pouco mais aberta a esse tipo de coisa, a gente tem menos embate, né? Assim, eu não sou dona da verdade, então eu estou falando uma coisa, mas eu posso até mudar de opinião se eu converso com você e de repente a gente trocando alguma coisa, eu posso, enfim, mudar. Então, não ser dono, tá vendo? Acho que essas duas coisas para mim são muito importantes, né, na comunicação, tanto pessoal como profissional também. Total, total. Tá vendo aqui um tema, então, já sei que é bem profundo, né? Quando é que estamos falando sobre o tema da verdade, né? Das verdades absolutas, né? Da honestidade aí na comunicação, né? Que isso vai passar, né? Vai estar presente em qualquer momento que a gente vai estar se expressando, de qualquer forma, né? Acho que a gente falou na aula. Acho que na aula que foi aberta, na verdade, desse grupo de aprofundamento, na verdade, a gente falou um pouquinho sobre o, o Dharma principal, né, o propósito principal que a gente tem na vida, se a gente tiver que estudar, né, sobre isso, é o Ahimsa, né, que é a não violência, que é a gente né, tentar não fazer nenhuma ação violenta, nem no pensamento, nem em palavras, nem em ação com os outros. Então, é um caminho, né, bem de purificação bem profundo. E o segundo, né, que está ali pau a pau, né, é um que chama Satyam, que é honestidade, que é um conceito de honestidade, da verdade, de ser coerente com a sua verdade, né? Coerente com a sua verdade. E aí esse é um tema que vai pano para manga aqui também, né? Mas aqui o ponto principal tem a ver com a coerência, né? A coerência com aquilo que a gente percebe que é verdadeiro, não se deixar vender no meio das conversas, né? E ser realmente uma pessoa honesta, né? Para que a gente possa não ter contradição ali entre o que a gente fala e o que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente está fazendo, né? Isso é bem profundo mesmo, né? Pode parecer só um discurso bonito, mas se a gente está prestando atenção mesmo, assim, né, e vai tentar realmente colocar isso em prática no nosso dia a dia, é um caminho profundo de descoberta.
Vou ler quando você estava falando, eu estava lembrando de um textinho, era isso que eu estava procurando aqui, né? Que tem a ver com esse tema da verdade, da busca pela verdade, aqui também. Esse texto aqui é um texto de um professor meu que chama, acho que eu já falei em algum dos cursos aqui, que chama Swami Shankaratilaka. E ele fala um pouco dessa busca aqui, né? Ele é um pouco mais rebuscado, então eu vou lendo e vou explicando algumas coisas aqui também, tá? Para vocês. Chama Uma Diretriz Diferente. O interesse próprio é a diretriz universal. Tá? Então, o interesse próprio, aquilo que eu quero, né, que eu busco, é aquilo que dá o caminho universalmente para cada pessoa, né? Vasishtha Rishi, que é um sábio, né, ensinou que aqui tem algumas palavras difíceis no meio, eu vou explicando, tá? Mas esse cara, né, Vasishtha Rishi, ensinou que Subhecha, né, uma palavra, é o motor e a orientação mais pessoal que alguém pode ter para transformar a sua vida inteira. Subhecha, que é essa palavra, é o desejo pela verdade. Então, traduzindo aqui, esse sábio, ele explicou que o desejo pela verdade, né, é a orientação mais pessoal que alguém pode ter para transformar a sua vida. Então, para eu transformar minha vida, eu preciso de um desejo pela verdade. Eu preciso buscar a verdade na minha vida, tá? Pode um desejo tão crucial surgir do nada e se transformar num anseio transcendental? Deixa eu ver aqui isso aqui. Psicologicamente e humanamente, o desejo pela verdade é o motor da vida. O problema é em não saber no cotidiano qual é a verdade da mentira nas pequenas coisas do cotidiano. Por sua vez, não saber, peraí, isso aqui está traduzido em português, está muito ruim. Vou ler aqui em espanhol, que a Paty vai gostar, e aí depois a gente vai pegando em português, né? Psicológicamente y humanamente, el deseo por lo verdadero es el motor de la vida personal. El problema está en no saber en la vida diaria cuál es la verdad de la mentira en las pequeñas cosas cotidianas, como a su vez no saber decirse la verdad a uno mismo de lo que uno quiere para su vida. Então, o motor da vida pessoal, né, o problema é não saber na vida do nosso cotidiano qual é a verdade da mentira nas pequenas coisas. Porque uma coisa é a busca pela verdade suprema, outra coisa é a verdade do nosso dia a dia, das mentiras do nosso dia a dia, tá? Como também, né, não saber dizer a verdade para você mesmo do que você quer para a sua vida. São os dois temas, tá? Dizer a verdade aos outros, de lo que o coração encierra bajo 7 chaves, do que o seu coração fecha embaixo de 7 chaves, é uma quimera, né? O desejo transcendental pela verdade é cultivado a partir do desejo diário pela verdade na vida diária. Então, resumindo, eu sei que o texto ele é rebuscado, porque estamos falando aqui de um professor de Vedanta, então vou tentar traduzir aqui o máximo possível. Então, a busca pela verdade é o que faz, a busca pela verdade suprema, né, é o principal motor da nossa vida, que faz a gente se transformar, né? Para chegar nisso, a gente tem que estar buscando essa verdade, esse alinhamento dessa verdade nas pequenas coisas do nosso dia a dia, essa honestidade mesmo no nosso dia a dia mesmo, né? Encontrando essas incongruências, né, das mentirinhas que a gente vai contando para a gente mesmo, né, e para os outros no nosso cotidiano, né, e poder também dizer essa verdade para você mesmo, daquilo que nosso coração está trancando embaixo da gente mesmo. Tem uma exposição daquilo que é verdadeiro para a gente, né? Então, isso tudo aqui, né, essa discussão filosófica, né, para quê, né? Como que isso se encaixa aqui no que a gente está dizendo, né? Que tudo que a gente vai se expressar, né, de tudo isso que a gente falou aqui anteriormente, né, desses temas todos que se abriram aqui, né, do que a gente falou com a Sônia, falou com a Paty, né, das formas de comunicação, daquilo que a gente tem que fazer, né,
que são coisas mais do nosso cotidiano. A gente não pode esquecer que o mais importante tem a ver com alinhamento com a verdade. Tem a ver com alinhamento com a verdade daquilo que é verdadeiro para a gente, e da coerência, né? Dentro desse caminho que a gente está estudando aqui, que eu tenho passado para vocês aqui, né? Que eu sou um estudante e que tenho aqui, né? Podido compartilhar um pouco com vocês, tem a ver com a gente nunca esquecer disso, né? De realmente botar o foco nessa questão da honestidade, né? Esse alinhamento de honestidade, de poder ser verdadeiro mesmo, né? E é muito difícil porque a gente vive num mundo que fala sobre isso também, né? Que fala, eu sou uma pessoa muito verdadeira. E quando você vê essa pessoa muito verdadeira, ela está ali atropelando todo mundo, não é gentil, isso não é verdade. Ela tá só, eu falo o que eu penso. Tem gente que fala assim, né? Eu falo o que eu estou pensando, né? Não estou nem aí, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? A verdade é a gente conseguir expressar aquilo que a gente tem para falar, aquilo que a gente vê que é coerente, que a gente precisa colocar para fora ali também, né? O máximo com não violência que a gente puder com a outra pessoa também, quando a gente vai falar uma coisa que para o outro também não é muito fácil de ouvir, né? Com empatia e tudo mais, mas sempre não esquecendo de colocar esse alinhamento de honestidade com aquilo que a gente vive na nossa vida, né? Com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está agindo, né? Esse alinhamento da honestidade, ele é o ponto crucial para o nosso desenvolvimento, né? E essa que é a nossa baliza, né? Em um mundo, né, de fake news, em um mundo de manipulação de informação, né? Em um mundo que a gente vê toda a distorção possível, né, disso tudo que eu estou falando, né? Essa é a realidade do nosso mundo que a gente vive hoje em dia, né? Tá tudo muito exagerado com relação a isso, né? Tá tudo isso, a gente está nadando nesse mar, né? A gente está navegando, na verdade, nesse mar. Então, assim, o antídoto para isso é o não isso. É não se deixar levar por essa maré, né? Então, existe antídoto, né? Existe antídoto. Estar ligado nisso que está acontecendo para que a gente possa, não, honestidade. Honestidade. O que eu ganho com isso? Ganho paz. Não tem preço isso, né? Realmente, porque senão a gente se deixa levar. A gente se deixa levar, porque se todo mundo está fazendo, né? Eu que não vou ser besta nesse mundo, né? Às vezes pode passar um pensamento assim também, né? O que eu vou ganhar com isso, né? Por que eu vou tentar me firmar na honestidade, me firmar, né, na verdade, né? No meu dia a dia? Para quê? O que eu ganho com isso? Ganha o reino dos céus, né? No sentido de reino dos céus, não estou dizendo de salvação cristã, estou falando de reino dos céus da cabeça, né? Da nossa mente, né? Esse paraíso interno que não é de ninguém, que é só seu, né? Você vai construindo esse paraíso interno aqui para poder navegar nesse lugar, né, nos desafios do nosso mundo, né? Tá em paz. Isso não tem preço mesmo, não tem preço. E ser honesto nesse mundo é muito difícil, né? Ter esse comprometimento com a honestidade é difícil, é difícil. Também é aquela coisa que a gente precisa estar batalhando todo dia para conseguir fazer mesmo, né? Estamos em escassez de gente honesta nesse mundo, né? E não estou falando de honestidade no sentido de de pessoas que estão roubando, né? Estou falando de crimes, né? Estou falando de honestidade pura mesmo, né? De honestidade, né? Dessa coerência mesmo, né? Na coerência daquilo que você está percebendo, para que você possa falar aquilo que você está vendo mesmo, né? De um jeito gentil, né? Não se deixar sucumbir aí por tentar agradar, né? Tentar ser um agradador, né? Tô falando como quem estuda isso em mim, né? Não sair do lugar de tentar agradar o outro, né? Para ser correto, né? E entendendo que às vezes não vai agradar, né? Entendendo que às vezes no seu trabalho, às vezes na sua família, para você se manter firme nesse caminho de honestidade, às vezes alguém não vai estar feliz com aquilo, né? Mas você vai ter o quê? Paz, né? Você vai buscando essa paz da mente, né? E a paz da mente, para fechar, né, o tema voltando, né? A paz na mente, não ter esses assuntos pendentes na nossa cabeça, né? De quando a gente deixou de ser honesto e tal, é o que permite a gente meditar, é o que permite a gente fazer prática de silêncio, né? Porque os pensamentos que ficam passando por nós normalmente, eles têm a ver com assuntos pendentes. Na hora que a gente vai tentar buscar se silenciar, né?
pode reparar, se vocês estiverem ali com um observador atento nas práticas de meditação, né, 5 minutos, 8 minutos, o que for, vocês vão perceber que o que passa por lá, boa parte daquilo são assuntos pendentes, coisas que foram mal feitas e que estão ali rondando, né? Isso a gente constrói no nosso dia a dia, né? A prática dos 5 minutinhos que eu tenho insistido aí para a gente fazer, insistir na última aula, né? 5 minutinhos de silêncio, ela é importante de ser feita, mas ela vai ser um resultado de como a gente vive a nossa vida, né? Às vezes a gente nem está conseguindo fazer os 5 minutos. Isso já é um resultado de como a gente vive a nossa vida. Já é um indicador, né? Mas se eu sentei para fazer esses 5 minutinhos e eu tô lá, eu tô vendo os meus pensamentos, como é que eles estão, tô percebendo ali, aquilo é o momento que eu tô vendo como é que eu tô vivendo minha vida. Porque se eu tô conseguindo viver com honestidade, né? Vivendo, fazendo o que tem que fazer, cumprindo, não deixando nada de lado, aquilo aos poucos vai deixando de me visitar. Estou falando de um processo de anos, tá, gente? Não estou falando de uma coisa de uma semana para outra. Estou falando de um comprometimento de verdade que tá ali, né? Opa, vamos fazer acontecer, né? Para que a gente possa chegar nesse lugar, né? Então, para eu me silenciar, né? Resumindo aqui um pouquinho, né? Para eu me silenciar, ali estar em paz, né? Tranquilamente, eu preciso saber me expressar, né? É uma via de duas mãos, né? Eu preciso saber me expressar com essa honestidade, né? E escolher os momentos que eu preciso me expressar também, para que essa expressão saia desse silêncio e também para que a minha expressão ela crie condições para que eu tenha silêncio, né? Entendem o caminho da mão dupla? A gente saiu hoje da aula aqui falando que é importante a gente ter o silêncio, né? Do silêncio sai uma boa comunicação, mas a forma como a gente se expressa, ela no nosso dia a dia, aquilo que está saindo da gente, né? Que a gente dá passagem para aquilo, né? E às vezes sai maldade mesmo, né? Sai irritação, sai um monte de coisa, né? Vamos lá, né? Vamos ser sinceros conosco, né? Sai mesmo, tem gente que é chata pra caramba, gente, é muito difícil, né? É um treinamento muito difícil mesmo, né? A hora que você vê, já foi. Por mais que você tá ali, tá tentando, a hora que você vê, já passou, né? Saiu. Aquilo vai te visitar no momento que você está tentando meditar, no momento que você está tentando ficar em paz, sabe? Então, isso tudo tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado mesmo, né? A forma como a gente está no mundo, na hora que a gente tentar ir para dentro, a gente vai visualizar aquilo, né? Então, a prática, ela é 24 horas por dia, no fim das contas, né? Essa prática de percepção, né? De auto-observação mesmo, né? Para permitir que a gente possa realmente se expressar, né? Alinhado com o nosso propósito, né? Aquilo que está ajudando a gente realmente a se realizar aqui nessa vida também. Faz sentido? Já se falou um pouquinho de verdade. Não tem como não falar sobre verdade, né? Quando a gente está falando de expressão, né? Porque tem a ver com isso, né? Para a Sônia que fez aí o curso do chakras, né? A gente falou sobre comunicação no quinto chakra, que é esse daqui, né? É o chakra que está conectado aqui com essa região da nossa, né? A garganta, a boca, né? Que é da onde sai mesmo aqui, né? A nossa comunicação. E esse chakra, essa energia aqui, ela vai estar fluindo bem quando ela está alinhada com a verdade, né? A gente está alinhado com o que é verdadeiro mesmo, né? Então, mas aí por isso que a gente entrou nesse bate-papo mais filosófico mesmo, sobre a verdade, né? Porque, né, a busca por ela é realmente, né, como está dito nesse texto aqui, é um grande poder de transformação, né? Buscar essa verdade é o que faz a gente de verdade se transformar e começa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso pequeno eu, né? Nas verdades de cada momento, né? Essas verdades menores, né? Que não são a verdade que a gente está buscando, mas ela vai ajudando a gente a ter coerência, né? De honestidade para poder atingir isso em algum momento, né? Não sei se a gente viajou demais aqui, né? Tô olhando vocês aí, com uma carinha aí. Não, acho que é super importante isso. Acho que é um desafio, eu acho, né? Porque é como você diz, é como se a gente precisasse, assim, 24 horas estar com a atenção centrada e dirigida para esse tipo de coisa. E às vezes a gente cochila um pouquinho, né? Então, realmente é um desafio grande. Mas eu acho que vale a pena. Acho que essa coisa, quando você fala assim
da paz interior, né? Da paz na mente. Eu acho que quando a gente consegue vivenciar um pouquinho disso, que seja no dia, eu acho que não tem preço, né? Eu acho que realmente vale a pena. Dá trabalho, mas eu acho que vale a pena. Estou longe de alcançar isso, mas assim, Eu é, também. Estou é, falando aqui, eu sei que eu tô. longe de alcançar, mas assim, é uma tentativa, né? Eu acho que nessa busca, nesse caminho, nessa tentativa, tem horas que parece que o carro engrena, tem horas que volta, tem horas que, né? É muito bom. Mas faz sentido, tudo isso faz sentido, sim. A gente tem que estar firmado de alguma forma, né? E isso que você falou, realmente, cochilou, tem uma frase no Brasil que fala, cochilou, cachimbo cai, né? Você cochilou, o cachimbo é cachimbo em espanhol mesmo que fala? Não, acho que não. É? Paty, sabe o que é cachimbo, não? Cachimbo é isso de marihuana? Não, não necessariamente. Pode botar lá também marihuana, mas é onde fuma, né? Mas é Ah, isso. já, tá, tá. É, normalmente bota tabaco, o pessoal bota outras coisas, né? Mas é do pessoal Uma mais pipa, dos caboclos daqui, eles falavam isso, né? Cochilou, cachimbo pipa. cai. Que é se você cochilar, que é dar aquela dormidinha, né? Se você cochila com o cachimbo na boca, ele cai, né? É um jeito de falar que você parou, né? Deixou, deu uma descansadinha no meio desse caminho que a gente está falando aqui. A hora que você vai ver, caiu, né? Aí tem que começar de novo, tem que começar de novo, né? Não dá, tem que manter o compromisso aí constante mesmo aí também, né? O que eu queria sugerir para vocês aqui nessa semana, né, é de, é de vocês poderem fazer um estudo mesmo, né, com atenção da comunicação, da expressão mesmo, né, de essa atenção mesmo, de talvez no final do dia, né, dos seus dias à noite antes de dormir, assim, pegar e anotar mesmo, né, fazer uma retrospectiva do dia, né, dos seus encontros, né, com quem você estava falando, das mensagens que você trocou, né, coisa rápida, 5, 10 minutinhos ali, né, e fazer uma autoanálise mesmo, né, de como é que você está se expressando, que palavras que você está usando, que coisas que você, se você pudesse estar mais atento naquele momento, você usaria, você falaria de uma forma diferente, né, se teve alguém que te provocou e você foi lá e reagiu e se expressou de uma forma equivocada, né, que você percebe que é equivocada hoje em dia, de ter essas anotações no fim do dia, né, e olhando, observando a nossa expressão é muito bom, porque aí você vai percebendo, é como eu falei, né, ela é um bom instrumento de aferição para saber como que a gente está, como que está o nosso mundo interno, porque se aquilo está saindo de nós, opa, é porque está dentro de nós, né? É, e também ajuda a gente a ver, opa, estou conseguindo. Não estou falando só de coisa ruim, né? Estou falando de coisa boa também. Quando a gente percebe assim, opa, né, faz a observação, ó, hoje eu consegui nesse desafio que aconteceu aqui, consegui me expressar, consegui me expor, consegui fazer isso, olhar mesmo e anotar. Quando a gente anota, a gente tem uma compreensão melhor, né? É como uma autoanálise mesmo, né? Estamos olhando para ver como é que a gente está ali nessa esfera da nossa vida que é a nossa expressão, né? Estou olhando para ver através disso como que está no mundo interno, né? Estou me melhorando, né? Enquanto eu não estou olhando para isso, aquilo está passando batido, né? Na hora que eu boto foco nisso, né? Nesse ponto, ela tem chance de se desenvolver melhor também, né? Pode ser? Eles fazerem esse olhar. Aí eu já queria fazer uma consulta aqui com vocês, né? Porque o nosso próximo encontro está marcado para o dia 16, que é uma quarta-feira, né? Quarta-feira às 19 horas. Eu quero saber, né? Porque da outra vez, na quarta também, a gente estava com poucas pessoas, né? Mas eu vou até depois mandar no grupo lá também, que eu quero saber o momento que é melhor para a gente estar com mais pessoas, né? Aqui. Já somos um grupinho pequeno, né? Mas assim, queria que a gente pudesse estar aqui. Queria saber se para vocês aqui é bom ou se para vocês é melhor a gente passar para o dia 20, que é o domingo, né? Que seria tem o próximo domingo não, aí seria no outro domingo. Só para saber se é um bom dia para vocês aqui também. Ou para vocês é melhor manter no dia 16, que é quarta-feira. Só para já ter uma ideia aqui com vocês. Mantém 16, 19 horas ou muda para o dia 20 ou tanto faz?
Para mí va bien el 20, no sé para otras pessoas. Para mim, tanto faz. Pode ser na 4, pode ser no dia 20. Eu acompanho a maioria. Ah. E a Jaci? Para mim também é melhor dia 20, mas assim, só se eu tiver uma atividade, porque às vezes tem muita live, muita atividade webclass, várias coisas online à noite, né? Mas assim, não tem problema, eu consigo conciliar na maior parte das vezes e se tiver dificuldade eu posso assistir depois, mas seria mais confortável dia 20. Tá bom. Tá bom, eu tava com essa ideia de que talvez pudesse ser melhor no domingo mesmo. Aí eu vou já confirmar lá com o restante do grupo, né, que eu tinha anunciado no dia 16. Mas é que é isso, né? Para o grupo, eu acho que é melhor a gente estar com mais gente, né, assistindo. Tudo bem, né? Às vezes a gente tem realmente um compromisso, não pode, né? Assiste a gravação, mas a interatividade aqui ela ajuda bastante nesse formato que a gente está fazendo, né? A gente poder realmente ouvir um pouco melhor aí as nossas questões do nosso dia a dia, faz com que a gente vá aprofundando no que precisa ser aprofundado, né? Porque senão aqui eu vou aprofundando em qualquer coisa, né? E não é isso que eu quero aprofundar onde realmente o grupo está precisando mais também, né? Faz parte do que a gente se propõe a fazer aqui nesse estudo, né? Certo, então? Então, beleza. Eu acho que vai ser dia 20, então, né? Mas só vou confirmar lá se o pessoal não puder, né? Mas eu imagino que vai ser dia 20, mas eu confirmo lá com vocês depois. Tá bom? Então, vamos lá. Verdade, honestidade, expressão com o nosso propósito. Boa sorte nesses próximos semanas, nesse estudo com esse tema. Tá bom? Beijos a todas. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.